No dia de hoje vamos abordar um tema maravilhoso, um tema que eu tenho certeza que nos fará prostrar diante do Senhor, porque Cristo Jesus tem feito tudo para tornar possível a nossa salvação. Cristo Jesus saiu com a missão de nos levar para o reino dos céus. Assim, eu os convido em nome do Senhor para fazermos uma oração, para que o Pai Celestial guie as nossas mentes, através da promessa do seu Santo Espírito para toda a verdade. E, ao mesmo tempo, ao contemplar a sua gloriosa palavra, nós possamos ser transformados de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus. Oremos. Nosso Pai Celestial, bondoso Deus, nesta hora nós estamos diante do Senhor com o objetivo de entregar as nossas mentes e corações para que o Senhor possa cumprir a sua palavra em nós e através do Espírito Santo nos guie à contemplação de toda a verdade. E quando contemplarmos a Jesus, Senhor, em Tua Santa Palavra, pedimos, Pai Celestial, que o Teu Santo Espírito nos transforme de glória em glória à mesma imagem de Cristo Jesus. Porque pedimos, Pai Celestial, no único nome através do qual podemos ser salvos. No nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Muito bem, no dia de hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso, um tema que intitulamos A Glória da Cruz, o qual é enfatizado pelo subtítulo, que é Retornando ao Ensino Bíblico, das consequências do dom universal de Deus em Cristo. Então, vamos entrar rapidamente em nosso tema. Para começar, vamos ler o segundo slide. Vamos ler esse slide que fala de um provérbio de um filósofo grego que pode ser considerado e é considerado por muitos como um ponto fundamental onde se deu início ao pensamento especulativo ocidental. Em outras palavras, ao pensamento filosófico. Pertencendo ao grupo dos físicos, o filósofo Anaximandro concebia a existência e a realidade humana, e não somente humana, mas de tudo que existia, da seguinte maneira, nos diz Anaximandro: onde as coisas têm a sua origem, é lá também que devem perecer por necessidade, pois devem fazer penitência e redimir-se de suas injustiças conforme a ordem do tempo. A pergunta essencial é: o que disse Anaximandro nesta citação? Como podemos interpretá-la? Vamos deixar que um filósofo moderno que se dizia conhecer como nenhum outro a tradição filosófica grega, no seu livro A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, estamos falando de Friedrich Nietzsche, que interpretou a obra de Anaximandro e corretamente interpretou o que o filósofo grego quis nos dizer. Vamos ver. Friedrich Nietzsche disse o seguinte, o próximo slide. Poderá não ser lógico, disse ele, mas em todo caso, se algo muito humano e muito do estilo daquele salto filosófico primitivo que nós temos nos referido, ao se referir a salto filosófico primitivo, Nietzsche quer dizer a passagem do mito, como ele concebia a história da filosofia, a passagem do mito para a razão, e muito do estilo daquele salto filosófico primitivo a que nós nos referimos, considerem agora com Anaximandro. Aqui está a interpretação do que Anaximandro quis dizer, prestem atenção. O conjunto da existência como uma forma culpável de emancipação do ser eterno,
como uma iniquidade absoluta que cada um dos seres se vê obrigado a expiar com a morte. Tudo que é, tudo que existe está condenado a perecer. Notem, por favor, como Nietzsche concebe a sentença de Anaximandro e como, então, Anaximandro concebia a existência em geral. Para o início da filosofia grega, a existência é o resultado de uma culpa, de uma iniquidade absoluta que somente a morte pode expiar, e que, com justiça, a morte se aplica a todos os seres, porque eles têm cometido injustiça e carregam a culpa de terem se separado do ser eterno. Para a filosofia grega primitiva, o existir era resultado de uma culpa. A existência é uma culpa. Mas que relação tem isso com o nosso tema? Vamos ao próximo slide, para que todos vejamos como essa ideia de uma existência culposa, ou a culpabilidade da existência, se traduz no pensamento de Platão, que foi também um dos fundadores e um dos mais importantes representantes da filosofia grega. Disse Platão em seu diálogo Fedro. Ele disse o seguinte, prestem atenção no que ele disse. É uma lei de Adrasto que toda alma que tenha podido seguir a alma divina e contemplar com ela alguma de suas essências está isenta de todos os males até uma próxima viagem, e que se no seu voo não se debilita, ignorará eternamente os seus sofrimentos. Mas vejam o que acontece quando a alma se desvia. Platão parte da premissa da imortalidade da alma. Mas quando não pode seguir aos deuses, a alma, quando não pode seguir aos deuses, quando por um extravio funesto, cheia do alimento impuro do vício e do esquecimento, se entorpece e perde as suas asas, vejam o que acontece. Então cai nesta terra. Prestem atenção nisso, prestem atenção nisso. A existência humana, para o filósofo Platão, é o resultado que a alma, que é imortal, de acordo com ele, como resultado do vício e do entorpecimento, cai nesta terra e então dá origem à existência humana. Prestem atenção nisso. A existência humana é resultado de um pecado. É o resultado do extravio da alma, que não podendo seguir aos deuses, cai humilhada nesta terra. Mas por que razão é importante compreender isso? É demasiado importante, porque não é segredo para ninguém que o fundador da teologia ocidental, Agostinho de Hipona, é totalmente platônico. Ele é um filósofo neoplatônico. E agora vejam como Agostinho, no desenvolvimento da teologia cristã ocidental e no desenvolvimento da estrutura arquitetônica, que vai dar lugar e origem à formulação do pensamento católico, vejam como Agostinho recorre às ideias dos filósofos sobre uma existência marcada pela culpa, não somente de Platão, mas também das origens da filosofia grega. Vejam o que nos diz Agostinho de Hipona no próximo slide. Vamos ver a citação, que é de diversas questões a Simpliciano. Vamos ver. Avante, por favor. Próximo slide. Vamos ver o que ele disse. Para trás. Vamos voltar um pouco. Vamos voltar um slide. Um slide. Sim, ok. Sim, é aqui. Vejam o que disse Agostinho de Hipona. Se, pois, todos os homens que, segundo a sentença do apóstolo Paulo, segundo Agostinho, morrem em Adão, prestem atenção agora, de quem foi passado o pecado original a todo o gênero humano, formam certa massa de pecado, por favor, prestem atenção, porque para Agostinho toda a humanidade forma uma certa massa de pecado que tem com a divina e suprema justiça uma dívida moral. Prestem atenção nisso. De acordo com Agostinho, todos os homens em Adão que formam uma massa de pecado têm uma dívida ou pena moral.
E agora escutem, vejam o que diz aqui. Quer em exigi-la, quer em perdoá-la, não há nenhuma iniquidade. Em outras palavras, toda a humanidade, como uma massa, tem uma dívida com Deus. E se Deus quer exigi-la, e se Deus quer perdoá-la, não há nenhuma iniquidade em nenhuma das duas opções. Entendem? Vejam a segunda citação também de Agostinho. A citação começa dizendo, assim como Adão. Vejam o que diz aqui. Esta citação é da obra Dos Méritos e Perdão dos Pecados. Disse Agostinho de Hipona, assim como de Adão, homem, tem saído homens, assim também de Adão, pecador, escravo da morte e condenado, saiu uma raça de pecadores, de escravos da morte e condenados. Uau! Entenderam? Agora vejam a seguinte citação. Vejam o que diz Agostinho nessa terceira e última citação de sua obra que nós vamos nos referir. Isso está na obra Contra as Duas Epístolas dos Pelagianos. Vejam o que diz Agostinho. Quem reconhece em você vantagem que o distingue dos demais? Disse o apóstolo ao homem que se gloria de si mesmo e de seu próprio bem. E agora vejam como Agostinho se refere à condição humana. Ele disse assim, quem te distingue dos demais? Ou seja, dos vasos de ira, da massa de perdição que por um homem atraiu a condenação sobre todos. Por favor, prestem atenção na frase. Para Agostinho, os seres humanos são uma massa de perdição e que a condenação foi atraída por Adão para todos os homens. Então, como a existência humana está caracterizada para Agostinho? A existência humana está caracterizada pela culpa, pela dívida moral. A existência humana é uma massa de pecado, é uma massa de perdição que adquiriu em Adão uma dívida moral para com Deus. Deus pode requerer esta dívida destruindo a humanidade, destruindo como filhos da ira, ou simplesmente pode perdoar, e não haverá nenhuma iniquidade nele. Deus pode fazer o que quer com a raça humana, porque a raça humana é uma massa culposa, uma massa de perdição, uma massa corrompida, uma massa de pecado. Essas frases são próprias da obra de Agostinho. Agora vejam uma figura que deriva exatamente de Agostinho, que apesar de estar separada de Agostinho por vários séculos da história do cristianismo, podemos considerar essa figura como o reaparecimento de Agostinho. É uma reaparição do augustinismo, da filosofia e do pensamento agustiniano, que depois de vários séculos aparece para dar origem, continuação e consolidação à reforma protestante. Veremos o que diz no próximo slide, nada mais nada menos do que Calvino. Vejam o que diz Calvino no seu livro Instituição da Religião Cristã, livro 2, seção 1. Digo, pois, atenção, é Calvino definindo o pecado original. Digo, pois, que o pecado original é uma corrupção e uma perversão hereditárias de nossa natureza. Reparem que ele diz que pecado é a condição da natureza humana, a condição com a qual nós nascemos. Para Calvino, a condição existente do ser humano é pecado, e isso se chama pecado original. Agora observem como continua a citação. Essa corrupção e perversão da natureza, ele diz, distribuída em todas as partes da alma, a qual, primeiramente, nos faz o quê? Nos faz culpados da ira de Deus. Observem isso. Por termos nascido nessa natureza corrupta, Calvino disse que a humanidade se fez culpada da ira de Deus. E agora segue dizendo, observem, e além disso, observem isso, e além disso produz em nós o que a Escritura chama de obras da carne. E isto é, precisamente, disse Calvino, o que São Paulo tantas vezes chama de pecado.
Prestem atenção. Em suma, o pecado não é uma decisão contrária à vontade de Deus. Pecado é a nossa natureza, pecado é o que somos e nos torna culpados da ira de Deus. Vamos ao próximo slide, porque veremos 3 citações de Calvino. Vamos ver o que ele disse. Vejam isso. Agora, disse Calvino, agora somente quero mostrar como todo homem, dos pés à cabeça, está inundado como num dilúvio e não há nele parte alguma isenta ou livre de pecado. E, portanto, atenção, se o homem está todo cheio de pecado e não há nenhuma parte nele que esteja livre de pecado, escutem o que Calvino vai dizer. Portanto, tudo que procede dele, tudo que procede da humanidade, tudo que procede do homem, atenção, portanto, o quanto dele procede é imputado a ele como pecado. Segundo o que disse São Paulo, que todos os afetos da carne são inimigos de Deus e, por conseguinte, morte. Notemos isso, amigos meus, isso é muito, muito importante. É importantíssimo porque se o ser humano é uma massa de pecado, se o ser humano está cheio de pecado em todas as partes do seu ser, então quer dizer que tudo, de acordo com Calvino, que tudo que procede dele é pecado. Inclusive a intenção de se voltar para Deus. Inclusive a súplica, que pode ser feita por um ser humano pedindo a Deus restauração, isso é pecado. Por quê? Porque tudo que provém do homem é somente pecado. Se lhe imputa como pecado. E agora vejam a pergunta lógica, a pergunta das perguntas. Observem a pergunta que será feita no próximo slide. Observem isso. Em frente, por favor. Vejam o que diz o seguinte slide. Escutem bem. Se tudo, escutem isso. Se tudo que o ser humano pode fazer é pecado, porque tudo que provém dele se lhe imputa como pecado, então, vejam a pergunta. Como poderá o ser humano voltar-se para Deus sem que esta volta seja também pecado? Entenderam? Se tudo que procede do ser humano é pecado, então, naturalmente, surge a pergunta: como pode o ser humano voltar-se para Deus sem que essa volta também seja pecado? Qual é a resposta? Que é a única resposta lógica, coerente, com esse sistema teológico que não somente Calvino elaborou, mas também como Agostinho havia elaborado, mas que também está elaborado sobre a filosofia grega, sobre o pensamento especulativo ocidental. Qual é a única consequência lógica, a única resposta coerente com todo este sistema teológico? Como o homem pode se voltar para Deus sem que essa volta seja também pecado? Se tudo que pode proceder do homem também é pecado. E se ele imputa como pecado, como pode o ser humano voltar-se para Deus sem que isso seja pecado? Qual é a única resposta lógica? Vejamos a resposta. O próximo slide. Aí está a resposta, amigos e irmãos. A única resposta lógica desse sistema teológico é a predestinação. Deus necessariamente tem que destinar alguns para a graça e a outros para a condenação e perdição. E a graça de Deus deve necessariamente operar de maneira irresistível, violentando a vontade, violentando a consciência. Se o que sai do homem quando se volta para Deus não há de ser considerado como pecado. Se o que sai do homem quando ele se volta a Deus não há de ser chamado pecado, a única forma pela qual isso pode acontecer é que Deus violente a consciência, violente a liberdade e leve ao homem sem nenhuma decisão, sem nenhum ceder, sem nenhum consentimento da parte do ser humano a esta graça. A graça deve operar de maneira irresistível na consciência do homem. A pergunta é, em que circunstâncias, vamos ao seguinte slide. Em que circunstâncias, se a predestinação,
é a única coerência com esse sistema teológico em que circunstância específica a graça começa a operar. Em que circunstância específica que a graça começa a operar? Aonde a graça nos encontra? Em que momento da nossa vida? Há somente uma resposta, meus amigos. Porque se tudo que procede do homem é pecado, e toda a sua natureza é pecado, e toda a sua natureza o faz culpado da ira de Deus, o torna condenado, merecedor do justo castigo, somente por ser, somente por existir. E, se existir é um pecado, se existir é culpa diante de Deus, então, necessariamente, a graça tem de operar de maneira irresistível, de uma maneira inconsciente, em somente uma circunstância. Qual é a resposta coerente? A resposta é o batismo de bebês. O batismo de bebês apaga os efeitos do pecado original, concedendo a graça de Cristo. Qual é o problema, então, com essa conclusão? Vamos ao próximo slide. Qual é o problema com essa compreensão do Evangelho? Qual é o problema com a compreensão da salvação, como nós vimos exposto anteriormente? Os problemas são os seguintes. Número 1. A predestinação, querido amigo, a predestinação distorce o caráter de Deus. Porque um Deus que programa um pecador para pecar e um Deus que programa o justo para perseverar em justiça, para não resistir à graça, permita-me dizer que esse é um Deus absolutamente alheio à Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Um Deus que programa o homem para a queda e para o pecado, para logo obter mais glória para si dessa queda e desse pecado. Deixe-me dizer que não representa os atributos de Deus. Pelo contrário, apresenta os atributos do inimigo de Deus. Não há dúvidas de que estamos diante de uma versão distorcida do caráter de Deus. Número 2. Atenção. O batismo de bebês converte a igreja, prestem atenção. O batismo de bebês converte a igreja na única depositária e real mediadora da graça de Cristo. Por essa razão, a igreja na época medieval se levantou como a superpoderosa estrutura administrando a graça de Cristo, aonde nada que está fora dela pode se aproximar e nem sequer pensar em obter a salvação, porque a igreja é a única depositária e administradora real da graça de Cristo. Vocês entendem agora qual é o problema dessa estrutura e pensamento teológico? É uma estrutura terrível. A pergunta então é a seguinte: meus amigos, meus irmãos de coração, escutem isso. Próximo slide, vejam isso. A compreensão dessa realidade é uma conclusão totalmente bíblica? Amigos, irmãos, se essa teologia, se esse aparato teológico é bíblico, temos que aceitá-lo. Mas o que acontece se ele não é bíblico? O que acontece se essa compreensão da existência humana não é totalmente coerente com a Bíblia? O que acontece? Então teremos, com todo o respeito, de avaliá-la e, pela fé em Cristo Jesus, deixá-la de lado. É essa realidade totalmente bíblica? Outra pergunta: qual é a condição do ser humano diante de Deus antes de crer em Cristo? Vamos dar a resposta. Como vamos dar essa resposta? Slide seguinte. Para responder qual é a condição humana antes de crer em Cristo, então nós precisamos analisar, com a intenção de compreender a realidade da existência humana, nós precisamos considerar 3 textos. Neste tema, especificamente, nós vamos nos concentrar nos 2 primeiros. Gênesis capítulo 1 ao 4, João capítulo 9. Por causa do tempo, não vamos poder abordar Romanos do capítulo 3 ao 5, mas recomendamos esse texto encarecidamente. Vamos a Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 4. Vamos estudar unidades completas, não somente um versículo aqui e um versículo lá. Unidades de texto completas que nos permitem estudar as passagens no seu próprio contexto.
Vamos à primeira unidade, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 4. Em primeiro lugar, e como conclusão do capítulo 1, nós devemos afirmar que Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, nos apresenta de uma maneira resumida o propósito da criação e vocação do ser humano. Em que consistia ser a imagem de Deus, significa principalmente desenvolver um caráter à semelhança divina, que se desenvolve para a glória de Deus, que se desenvolve para a glória do Criador, no senhorio amoroso sobre tudo que Deus colocou aos pés do homem. Esta é a imagem de Deus. É a vocação do ser humano. É o que significa ser imagem de Deus. Desenvolver um caráter à semelhança divina em relação a tudo que Deus colocou aos pés do ser humano. Agora vamos ver, em outras palavras, em Gênesis capítulo 2, vamos ver no próximo slide o que a Bíblia diz acerca da criação do ser humano, no aspecto mais imediato, mais relacional, que o capítulo 2 de Gênesis apresenta de Deus com o homem. Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 9, apresenta o seguinte. Em primeiro lugar, apresenta o ensino bíblico de uma criação genuína do ser humano. Em outras palavras, nega a imortalidade da alma. Como a nega? Escutem a pergunta retórica. Onde estava Adão antes que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente? Onde estava Adão? Adão não existia, ele não estava em nenhum lugar. Por essa razão, e mediante essa declaração, a Bíblia nega a imortalidade da alma. Porque Adão não existia, porque a alma não está em Deus, então se introduz no corpo de Adão. Não, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina muito bem que a alma é a vida. Vejam o que diz a seguinte declaração. A compreensão, prestem atenção no que diz Gênesis capítulo 2. A compreensão integral e indivisível da existência humana. E o que significa isso? A alma é a vida mesma. A mente não é identificada com a alma. A mente está indivisivelmente associada ao corpo. Notem que o que Deus sopra no ser humano é o fôlego de vida. Não lhe sopra a alma, não lhe infunde a consciência. A mente forma parte do corpo como tudo mais. Então a mente não pode ser separada do corpo em um dualismo grego-filosófico platônico. O ser humano é compreendido de uma maneira integral, indivisível, como a vida mesmo. A alma é a vida mesmo. Não é uma coisa incorpórea que se infunde ao ser humano. A alma é o resultado da combinação do sopro de vida e o corpo do ser humano. A alma é a vida mesmo. E a mente e o corpo não estão separados. A mente e o corpo formam parte de uma mesma coisa, de um ser humano integral, que não se pode separar. O próximo, vamos saber o que mais nos apresenta Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Em terceiro lugar, o homem se apresenta em Gênesis 2. O homem não é inerentemente imortal. A Bíblia diz que o único que possui imortalidade é Deus. Prestem atenção. Ao homem se provê vida desde que esteja sujeito a Deus e obediente a Ele, e participa da árvore da vida. Em outras palavras, para que existe a árvore da vida? Para que o homem coma dela e viva para sempre. Se o homem é inerentemente imortal, obviamente o homem não é inerentemente imortal. Se dará a vida ao homem enquanto se sujeita a Deus e tem o direito de comer da árvore da vida. Assim, o homem viverá para sempre, mas não porque é inerentemente imortal. O que mais nos diz Gênesis 2 acerca do ser humano? Sua existência será prazerosa por desenho do Criador. Deus coloca diante do homem toda árvore deliciosa
deliciosa vida e boa para comer. Deus deu ao homem uma existência prazerosa, uma existência saborosa para viver. Deus é o Criador de todo genuíno prazer. E, finalmente, temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela será, desde o início, uma prova de lealdade. Por que o homem deveria ser submetido a uma prova de lealdade? Antes de se unir à família celestial e gozar de todos os prazeres do Senhor? Por que razão o ser humano deveria ser submetido a uma prova de lealdade? Porque no universo já existia a rebelião satânica. E o homem deveria ser provado para ver em qual lado da controvérsia ele queria estar. Próximo slide. Vamos saber agora o que nos apresenta Gênesis capítulo 3. Perdão, Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Vejam o que nos dizem as Escrituras. Em primeiro lugar, a vocação humana está indivisivelmente ligada ao trabalho útil. Lembram que Deus colocou o homem no horto para cuidar do jardim? Assim que a vocação humana está indivisivelmente ligada ao trabalho útil, em contato com a natureza. Não és a contemplação das ideias incorpóreas e eternas a vocação sublime. Não. Isso é de acordo com a filosofia grega. De acordo com a Bíblia, a vocação do homem sempre será uma produção de um trabalho útil em contato com a natureza. Vamos em frente. Em segundo lugar, Deus propõe um gozo e desfrute de todo o bem, evitando o conhecimento experimental do mal mesclado com o bem. Esse é o problema. Quando o homem desobedece, a criação se mescla entre o conhecimento do bem e do mal. A criação terá como resultado um vestígio, uma testificação do bem e do amor do Criador, mas ao mesmo tempo estará mesclada com o conhecimento e o resultado do mal. Agora vejam o que nos diz em terceiro lugar, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Próximo slide. A vida em sujeição a Deus proverá ao homem a aquisição de cada vez mais tesouros de conhecimento do bem que lhe mostrem a bondade do Criador. Foi para isso que Deus criou o ser humano, para que quanto mais exista, mais reflita a glória do Criador, conhecendo os tesouros da sabedoria que estão em Deus. Quanto mais vida tivesse o ser humano, mais conhecimento de Deus, mais glória do seu Criador refletiria. Em quarto lugar, a desobediência trará um conhecimento do bem e do mal que confundirá e nublará o entendimento sobre a realidade e o caráter do Criador. Em outras palavras, quando Deus amaldiçoa a terra e permite que o mal e o resultado do conhecimento do mal infectem a terra, danifiquem e transformem a criação, e as folhas das árvores começam a cair em sinal de morte e degradação, então a mesma natureza, prestem atenção, que testemunhava do bem do Criador, dará testemunho dos resultados do pecado e da morte. Próximo slide. Prestem atenção. As palavras que dizem, no dia em que dele comeres, certamente morrerás, indicam que a morte de que se fala, prestem atenção nisso. Quando a Bíblia diz, no dia que dele comeres, certamente morrerás, vejam o que isso significa. As palavras, no dia que dele comeres, certamente morrerás, indicam que a morte de que se fala é uma direta penalidade pelo pecado, que devia aplicar-se de maneira imediata sobre o pecador. Aqui se trata então de Gênesis capítulo 2, versículo 17, e desta morte se trata da morte eterna, da segunda morte, da qual não há esperança de ressurreição, a completa e total eliminação da existência, como confirmamos em Apocalipse capítulo 20, do versículo 14 ao 15. Vamos adiante para compreender a história da queda. Vamos ver o que nos apresenta Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 19. Em primeiro lugar, vai nos apresentar o pecado como a transgressão da palavra e da lei de Deus. Isso é o que é o pecado. Desde o início, o pecado é a transgressão da palavra e da lei de Deus. Vamos em frente então. A nudez, a qual o ser humano está consciente agora, mesmo depois
depois de cozer para si folhas de figueira, o leva a temer a presença de Deus e ocultar-se dele. O pecado não é a separação de Deus, o pecado produz a separação de Deus. Vamos ler o próximo slide. Depois de uma investigação do ocorrido, e isso ocorreu em Gênesis capítulo 3, versículo 6, depois de uma investigação do ocorrido na qual Deus busca o homem, atenção, Deus é quem busca o homem, que havia se escondido por medo da presença de Deus, e Deus, ao mesmo tempo, intenta, nesta busca, levá-lo ao arrependimento. Deus agora emite sentença, prestem atenção, não sobre o ser humano em primeiro lugar. Deus emite sentença sobre a serpente. Sabem por quê? Porque o problema de Deus não é contra o ser humano. O problema de Deus, neste instante, não é contra o ser humano. O problema de Deus e a inimizade de Deus não é contra o ser humano. A inimizade de Deus é contra Satanás, o rebelde originador do pecado. Não é contra o ser humano, vocês entendem? Deus não está em inimizade contra o homem, Deus está em inimizade contra o rebelde Satanás, o originador da controvérsia, que agora, pela queda, coloca o homem do lado satânico da controvérsia. Deus não está em inimizade contra o homem, Deus está em inimizade, primeiramente, contra Satanás. E agora, prestem atenção, a condenação de Satanás, ponto D, a condenação de Satanás inclui no seu centro o plano da redenção da raça caída. Você entende isso? Isso é maravilhoso, porque no mesmo instante que Deus condena Satanás, Deus promete a salvação do ser humano, mostrando que a intenção de Deus não é ter inimizade contra o homem. A intenção de Deus é destruir o rebelde. A intenção de Deus é salvar o homem por meio de um plano que permita a destruição de Satanás, para que não tenha nenhum vestígio ou continuidade da rebelião. Por essa razão, quando o Novo Testamento aborda o plano da salvação e interpreta o plano da salvação, nos diz, foi para isso que apareceu o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Vocês entendem? E o contexto de desfazer as obras do diabo não é outra coisa senão redimir o homem do pecado, dando poder a ele para vencer o pecado. É isso que diz 1 João capítulo 3, versículo 8 em diante. Então, a condenação de Satanás inclui no seu centro o plano da redenção da raça caída. O homem receberá perdão e poder para ser restaurado à lealdade a seu Criador. Vamos em frente, então. Próximo slide. E foi dito ao homem e sua mulher, Deus mostra a operação, atenção com isso, de uma dinâmica executada pela natureza, tanto o âmbito humano como o mundo físico. Em outras palavras, a natureza humana e a natureza do mundo físico serão transformadas e se degradarão. E agora darão testemunho não somente sobre a presença do bem e a vontade do Criador, mas também darão testemunho dos resultados do pecado e do conhecimento do mal. Agora, manchada pelo conhecimento do mal, a natureza ensinará aos seres humanos os resultados do pecado. Por isso, as antigas civilizações idólatras pagãs, quando eles viam uma árvore florescer na primavera, no inverno morrer e voltar a florescer na primavera, os antigos diziam, parece que a natureza é Deus, parece que Deus está na natureza. Então chegaram a ser idólatras, adorando a natureza e não o Criador. Porém, o que Deus fez foi colocar uma dinâmica que é didática. Uma dinâmica didática que ensinará ao ser humano tanto o bem do Criador como o resultado do conhecimento do mal. Por isso, a natureza contém uma transmissão do conhecimento de Deus, como nos diz Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, e ao mesmo tempo a natureza contém como um livro de textos os ensinos sobre as consequências e resultados do pecado e da morte. Porque agora a natureza não somente testifica da bondade do Criador, mas também testificará de que tudo que existe deve morrer. Mas não é porque Deus quis assim.
É porque agora a presença do mal, o resultado do conhecimento do mal, também agora, por parte de Deus, ensinará ao homem, como Deus assim o quis e o permitiu, ensinará ao homem os resultados do pecado, para que o homem rejeite o pecado, para que o homem abandone o pecado, para que o homem conheça o amor de Deus em meio aos resultados do pecado e seja movido a abandoná-lo. E finalmente, então, próximo slide, ponto F. Escutem isso, diz assim: a morte que se descreve como um volver à terra, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, não é a morte de que se falou em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Em outras palavras, quando Deus disse ao homem que ele voltaria ao pó da terra, não é o mesmo que Gênesis 2,17 descreve ao dizer: no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Não é o mesmo. Por que razão? Porque essa morte, o voltar para a terra, como aqui se declara, o voltar para a terra é a morte a qual Jesus se referiu como dormir no sepulcro. Podemos verificar isso em João capítulo 11. Então a pergunta é, aqui está a pergunta importantíssima. Se é assim, então, a pergunta que devemos fazer é, que está no seguinte slide, é a seguinte: por que razão o homem não morreu naquele mesmo dia que ele desobedeceu ao seu Criador e se tornou um rebelde, um pecador diante de Deus? Por que razão o homem não morreu naquele mesmo dia? Por que razão Deus não aplicou imediatamente a sentença de morte, como havia prometido em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando disse, certamente morrerás? Qual a razão? Vamos descobrir qual a razão. Vejam o que nos dizem as Escrituras no capítulo 3, do versículo 21 a 24. Vamos ver o que nos diz Gênesis capítulo 3, versículos 21 a 24. Deus fez túnicas de peles e vestiu a Adão e Eva. O que significa isso? O sacrifício de um animal por parte do ser humano impediu a aplicação da morte imediata descrita em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Esse animal, com toda certeza, era um cordeiro. Representava o Cordeiro de Deus que foi imolado desde a fundação do mundo. Segundo o Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Agora, como o Novo Testamento confirma isso? Vamos ler alguns textos do Novo Testamento, então vamos citar algumas declarações inspiradas do Espírito de profecia. Vejam o que nos diz o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Prestem atenção nisso. Foi conhecido ainda antes da fundação do mundo e mantido nesses últimos tempos. Que últimos tempos? Do Novo Testamento. E prestem atenção, e por ele credes em Deus, por meio de Cristo. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Próximo slide. Vejam o que nos diz esse outro texto. Vamos ver o que nos dizem as Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vocês entendem? Jesus Cristo se entrega pela raça caída. Jesus Cristo se deu a si mesmo em resgate pela humanidade. Mas isso
serviu de testemunho a seu tempo. E vejam como isso é confirmado na seguinte declaração, no seguinte slide. E vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vocês entenderam? Jesus Cristo se dá antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, e se manifesta quando aparece na terra, e ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vocês entendem? Vamos ver o que nos diz o Espírito de Profecia. Vamos ver o que nos diz o Espírito de Profecia nessas excelentes e extraordinárias declarações. Esta citação está em The Review in the Herald, de 12 de março de 1901. Tão pronto como houve o pecado, se manifestou o Salvador. Cristo sabia que teria que sofrer e seria o substituto do homem. Tão logo Adão pecou, o Filho de Deus se apresentou a si mesmo como a garantia da raça humana, com tanto poder para desviar a condenação pronunciada sobre o pecador como quando morreu na cruz do Calvário. Em quem caiu a condenação e a penalidade no dia em que o ser humano pecou? Recaiu sobre Cristo, com tanto poder para ser desviada como quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Seguinte declaração. Vejam o que disse Ellen White na carta 22 de 13 de fevereiro de 1900. No mesmo instante que o homem caiu nas tentações de Satanás e fez as mesmas coisas que Deus disse que ele não fizesse, Cristo, o Filho de Deus, se colocou entre os vivos e os mortos, dizendo: caia o castigo sobre mim. Estarei no lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Entenderam? Vejam a próxima declaração. Vejam o que diz essa declaração, que encontramos no Comentário Bíblico, volume 1, página 1099. Deus reteve por um tempo a plena execução da sentença de morte. Percebam, quanto tempo a reteve? Até que recaiu em Cristo na cruz. Vejam o que diz agora. Deus reteve por um tempo a plena execução da sentença de morte pronunciada sobre o homem. Satanás se lisonjava de que para sempre havia quebrado o vínculo entre o céu e a terra, mas ele estava grandemente equivocado e seria ridicularizado. O Pai havia posto o mundo nas mãos de seu Filho para que o redimisse da maldição, a ignomínia, o fracasso e a queda de Adão. Deus colocou o mundo nas mãos de Cristo, meu amigo, meu irmão. E por essa razão, o homem nesse dia não morreu. Vejam o que diz o seguinte, próximo slide. Com uma natureza degradada, o homem foi expulso do jardim do Éden para não alcançar a árvore da vida. O pecado não seria imortalizado e o homem viveria com a esperança de ser restaurado à obediência dos mandamentos de Deus, que lhe permitiria voltar a comer da árvore da vida. Como dizem as Escrituras em Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o que significa a vida do ser humano? O que significa? Vamos ver o que significa no próximo ponto, ponto D. Próximo slide. Um intervalo, vejam isso, um intervalo entre a expulsão e a restituição à árvore da vida é precisamente o significado da vida do ser humano na Terra.
O que é então a vida do ser humano na Terra? A vida do ser humano na Terra não é uma condenação, não é uma culpa herdada. A vida do ser humano é precisamente um tempo de prova, ou de graça concedida por Deus em Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Vamos saber. Anjos celestiais, de maneira mais ampla, patentearam a nossos primeiros pais o plano que fora concebido para a sua salvação. Afirmou-se a Adão e sua companheira que, apesar de seu grande pecado, não seriam eles abandonados ao domínio de Satanás. O Filho de Deus se oferecera para expiar com sua própria vida a transgressão deles. Atenção, um período de graça lhes seria concedido. Em inglês, Ellen White escreveu A Period of Probation. O que quer dizer um período de prova? O que quer dizer isso? Se o ser humano nasce condenado, se o ser humano nasce culpado, condenado à ira de Deus, que sentido tem que o ser humano nasça e se lhe dê um período de prova? Um período de prova para quê, se ele já está condenado? Um período de prova somente é lógico e coerente com a Bíblia, quando o homem, na verdade, nasce, porque Cristo Jesus tomou sua culpa desde o Éden e, quando morreu na cruz, tornou possível que o homem vivesse para ter um período de prova, um tempo de graça nesta terra. É disso que se trata a vida do ser humano. Vamos ver como continua a citação. Um período de graça lhes seria concedido e, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, poderiam de novo tornar-se filhos de Deus. E agora vejam como a inspiração confirma. Próximo slide, por favor. Vejamos o que diz a próxima citação, que está em The Signs of Times, de 11 de abril de 1895. Leiamos com atenção. Somente Cristo podia ser a ponte sobre o abismo que o pecado tinha feito entre o céu e a terra e tornar possível alcançar o homem caído com a aproximação da misericórdia. Através dos méritos de Cristo ao homem, seria dada uma segunda prova, a second probation, em inglês, para que ele pudesse ser examinado e provado mediante outra prova, trial, em inglês, para ver se será obediente a todos os mandamentos de Deus e ser atraído de volta em liberdade do pecado, com sua lealdade provada, e ter direito à árvore da vida, entrar pelas portas na cidade. Em que consiste a vida do homem? A vida do homem é um tempo de graça, é uma segunda prova para ver se o homem vai escolher a obediência e a lealdade a Deus, para que possa comer de novo da árvore da vida e viver para sempre na família de Deus. Então, vamos confirmar isso em Gênesis capítulo 4. Vamos em frente, rapidamente. Vamos ver se isso se confirma no caso de Caim. Próximo slide. O caso de Caim comprova ou não comprova o que acabamos de dizer? Caim nasce precisamente porque Cristo já é o mediador da raça humana. Se não houvesse mediador, Caim não teria nascido. A raça humana já teria sido aniquilada. Em quem? Em Adão e Eva. Mas quando Caim nasce, isso já nos mostra que temos um mediador. Não nasce condenado pela culpa de Adão, porque essa recaiu sobre Cristo no mesmo instante que Adão pecou. Caim não nasce necessitado de um Salvador por estar condenado, nasce precisamente porque tem um Salvador. É por isso que ele vive, é por isso que ele nasce. O próximo, ouçam isso. Vejam isso, vejam o que Deus disse a Caim em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Próximo slide, por favor. Vejam o que disse Deus. Prestem atenção.
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante, se bem fizeres? Prestem atenção, nesse contexto, fazer o bem não quer dizer tentar obedecer a Deus. Quer dizer manifestar fé no plano da salvação, por meio do sacrifício de sangue do Cordeiro. Fazer bem neste contexto significa crer em Deus, aceitar a fé de Deus. Ouçam isso. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Tem sentido que Caim seja uma massa condenada de pecado e perdição, quando Deus disse a Caim que o pecado estaria sujeito a ele e que ele podia dominar sobre o pecado se manifestasse fé no sacrifício de Cristo. Tem sentido isso? Somente tem sentido quando sabemos e cremos que Deus, por meio do sacrifício de Cristo, desde os dias de Caim, tornou possível que Satanás pode ser resistido e vencido pela graça de Cristo Jesus. Veja como isso se confirma. Se Caim é uma massa de pecado, se tudo que procede dele é pecado, e, de acordo com o texto, ele não foi batizado quando era bebê, como pode Deus pretender que ele domine sobre o pecado que o persegue? Será que esse poder de vencer o pecado estava disponível desde então? Vejam o que diz essa citação do Espírito de Profecia. Próximo slide. Está em The Review and the Herald, de 3 de março de 1874. Alguns poucos em cada geração desde Adão, ouçam bem, alguns poucos desde Adão em cada geração resistiram a cada artifício seu, se referindo a Satanás. Resistiram a cada artifício seu e se levantaram como nobres representantes do que estava no poder do homem fazer e ser. Cristo atuando com os esforços humanos, ajudando o homem a vencer o poder de Satanás. Enoque e Elias são os corretos representantes do que a raça poderia ser através da fé em Jesus Cristo, se assim escolhesse ser. Satanás foi grandemente perturbado, porque estes nobres e santos homens se mantiveram sem mancha em meio da corrupção moral que os rodeava. Aperfeiçoaram caracteres justos e foram tidos por dignos da trasladação para o céu. Ao terem se mantido em poder moral e em nobre retidão, vencendo as tentações de Satanás, ele não podia trazê-los debaixo do domínio da morte. A morte poderia ser vencida, o pecado poderia ser vencido em todas as gerações desde Adão? Sim, porque Cristo já estava presente para atuar com os esforços humanos, aperfeiçoando caracteres justos para a glória de Deus, podendo ser trasladados para o céu sem ver a morte. Vamos ver se João capítulo 9 confirma isso. Vamos ver rapidamente João capítulo 9, do versículo 1 ao 7. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Entendem? Os discípulos pensavam que se podia herdar o pecado, que podiam pagar a culpa dos pais com a existência própria. Quem pecou? E olha o que responde Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, vendo. Que podemos aprender disso? Vamos ver o que podemos aprender. Vamos ver o que quer dizer. Ponto A. Jesus nega categoricamente que a condição inata do cego se deva a algum pecado cometido por seus pais, pelo que ele agora deva pagar.
Isso está em perfeita harmonia com Ezequiel 18. Havia uma parábola em Israel que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não é assim. Jeová disse: a alma que pecar, essa morrerá. Deus não responsabiliza de culpa e de pecado os filhos por causa dos pecados dos seus antepassados. É isso que a Bíblia diz, e Jesus explica isso. Vamos ao ponto B. Jesus rechaça a possibilidade de um pecado que pode ser cometido nas etapas prévias do nascimento e nas etapas inconscientes do ser humano. Jesus rechaça a imortalidade da alma e a possibilidade de uma transmissão hereditária do pecado e da culpa. Agora vejamos o próximo slide. Próximo slide, por favor. Segundo Jesus, vamos ao ponto C. Segundo Jesus, para que nasce o cego? Para que nasce o cego, segundo Jesus? O cego nasce para que as obras de Deus se manifestem nele. De acordo com o versículo 4, era necessário que Jesus fizesse as obras do Pai que o enviou. O cego nasce, portanto, para ver Cristo fazer sua obra nele, para que Cristo se manifeste. Glórias a Deus. O ponto D nos diz: se o cego há de ver a Jesus, escutem isso é muito importante. Se o cego há de ver a Jesus, deve ceder ante sua palavra e seguir sua indicação de ir lavar-se no tanque de Siloé. Jesus lhe disse: vai e lava-te. Se o cego não vai, se o cego não cede à palavra de Cristo, se ele diz: por que eu irei se estou cego? Se o cego não cede à palavra de Cristo, o cego não recupera a visão para poder ver a Jesus. Então, para que sua consciência possa despertar, para que ele possa ver com seus próprios olhos a Cristo, ele tem que ceder à palavra de Cristo. Então, ouçam o que nos diz o ponto E. Ao consentir com a obra de Jesus, o cego recebe a visão, a capacidade para ver a Jesus, mas ainda não havia visto. Entendem? Ao ceder à palavra de Cristo, o cego recebe a possibilidade, a capacidade de ver a Jesus, mas não havia visto. E agora há um interlúdio em João capítulo 9, onde o cego é entrevistado pelos líderes religiosos. Vamos ver como termina esse episódio. Próximo slide, por favor. João capítulo 9, versículo 34 ao 41. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado. O que acontece aqui? Quem disse que o ser humano, incluindo o cego, nasce em pecado? Os inimigos de Cristo no Evangelho de João, entendem? Vamos em frente. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-no. Da onde? Da sinagoga? Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, que maravilhoso, Jesus foi buscar o cego, porque ouviu que o tinham expulsado, porque Jesus abriu seus olhos para que visse a ele. E assim Jesus saiu ao seu encontro para permitir ao cego vê-lo. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Pergunta: quem possibilitou ao cego ver Jesus? O próprio Jesus. Percebem? E Jesus pergunta ao cego: crês tu no Filho de Deus? E o cego pergunta: quem é ele? E Jesus, que tornou possível ao cego vê-lo, responde. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Atenção, para que Jesus veio a este mundo? Para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que significa isso? Vamos saber o que significa. João capítulo 9, versículo 34 ao 41, nos apresentam essas conclusões. Vendo Jesus que o haviam expulsado, Jesus vai ao seu encontro. Jesus busca aquele que agora vê para que ele veja a Jesus. Jesus se mostra ao homem e, havendo visto a Jesus, recebe a pergunta: crês tu no Filho de Deus? Quem tornou possível até aqui a visão e a fé do homem que havia sido cego? Não é Jesus que tornou possível a fé e a visão e a fé e o despertar da consciência, e agora a fé no Filho de Deus? Não é Jesus que faz isso? Não é Jesus que sai para buscá-lo? Vamos ver o que podemos concluir. Próximo slide, ponto C. Jesus veio não para a condenação. Ouçam isso. Jesus não veio para a condenação, senão para o juízo. O juízo do homem ocorre quando este tenha conseguido ver a Jesus, não antes. Aqueles que ao ver a Jesus não creem nele são cegados. As trevas posteriores são piores do que as primeiras. E agora o ponto E. Se fossem cegos, não teriam pecado. O que quer dizer isso? Prestem atenção. Deus não conta o pecado cometido antes do dia em que se vê Jesus. O juízo se baseia no fato de se ter visto a Jesus. E vejam o que diz o último ponto deste extraordinário capítulo. O último ponto, letra F. Vosso pecado permanece, disse Jesus. O que significa isso? O pecado somente é atribuído ao homem quando ele vê a Jesus e o rejeita. A pergunta é, o Evangelho de João confirma isso? Vamos ao seguinte slide. Vamos ver se confirma João capítulo 3, versículo 16 ao 19. Esse trecho se refere à entrevista de Nicodemos com Jesus. E, de acordo com a irmã White, esse é o momento em que Jesus explicou melhor a sua salvação, acima de qualquer outro discurso. João capítulo 3, a entrevista com Nicodemos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Atenção, Deus deu a Cristo antes dos séculos. Imediatamente quando Adão pecou, Deus deu a Cristo. E logo se manifestou quando apareceu na terra. 2 Timóteo capítulo 1 e 1 Timóteo que nós já lemos. Vamos em frente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atenção, isso é muito importante. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que quer dizer isso, amigos? Isso significa dizer que o homem não foi condenado desde o seu nascimento. Não é que foi condenado desde o seu nascimento, porque no seu nascimento o homem não pode crer. Mas o homem é condenado porque não tem crido no Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta. Versículo 19. Isso é muito importante, é demasiado importante, prestem atenção. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual é a condenação do mundo? Em que consiste sua condenação? Quando a luz veio, ela foi rejeitada. Agora vamos ver o que nós podemos concluir de tudo isso. O que se pode concluir? Será que se pode aplicar o caso do cego à experiência humana em geral? Ou é um caso particular, somente de João capítulo 9 e só vale para o cego? E somente vale para os líderes dos tempos de Jesus, mas não vale para a humanidade em geral?
Será isso correto? Vamos ver se o Evangelho confirma se podemos aplicar a experiência do cego à experiência geral da humanidade. Vamos para João capítulo 15, versículos 18 e 19. E depois, versículos 22 a 25. Se o mundo vos odeia, de quem está falando Jesus? Jesus está falando do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Está claro que Jesus estava falando do mundo, sim ou não? Claro que sim. Escutem isso. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Quem não teria pecado? O mundo. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Escutem isso. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. O pecado nunca teve desculpa, nem antes, nem depois da queda. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para manifestar a graça que havia sido concedida ao mundo desde o começo dos séculos. Então vamos ver o que nos diz isso. Vamos ver se o Evangelho de João, em sua totalidade, em seu motivo teológico total, em seu fio condutor regulador teológico, confirma isso. Vamos saber. Em todo o Evangelho de João, Jesus é precisamente aquele que torna possível ao homem ver a Deus, tirando todas as trevas que cobrem seu caráter diante de todo o universo. Jesus vence as trevas que ocultam a Deus. João capítulo 1, versículo 5. Em sua plena luz se acha a vida do homem. João capítulo 1, versículo 4. Cristo ilumina todo homem que vem a este mundo. João capítulo 1, versículo 9. Ele torna visível a Deus e o dá a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Sua obra é o dia do mundo. João capítulo 9, versículo 4 e 5. Nele se vê a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 14. Sua cruz deve atrair o olhar do universo inteiro para que o mundo seja julgado. João capítulo 12, versículo 30 ao 33. Ele seria levantado na cruz e assim consumaria a atração com que havia se aproximado a Nicodemos, para que ele, que havia vindo de noite, agora viesse à luz. João capítulo 19, versículo 39. Que maravilhoso é o Evangelho de João que conecta tudo isso. Vamos ver o que diz Ellen White. Vejam o que diz Ellen White. O Desejado de Todas as Nações, página 57. Pela vida e morte de Cristo, atenção, não pelo pecado de Adão, nem por um pecado cometido. Escutem bem, pela vida e morte de Cristo, também os pensamentos dos homens são trazidos à luz. Da manjedoura à cruz, a vida do Salvador foi um convite à entrega e à participação no sofrimento. Revelou, escutem bem, revelou o desígnio dos homens. Jesus veio com a verdade do céu, e todos quantos ouviam, em inglês diz, and all who were listening to. Em inglês me encanta, porque deixa bem claro que todos os que estavam escutando, and all who were listening to, e todos os que estavam escutando a voz do Espírito Santo, foram atraídos a Ele. O que torna possível que a humanidade seja atraída a Jesus? Que ela estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo é graças ao quê? Graças ao dom de Deus em Cristo Jesus desde os séculos. Vejam o que continua dizendo.
Os adoradores do próprio eu pertenciam ao reino de Satanás. Em sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se achavam. Não por causa do pecado de Adão, não por causa de nascer culpados, não porque nasceram como uma massa de pecado e perdição. Não, não, não. Em sua atitude em relação a Cristo, em sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se achavam, e assim todos passam sobre si mesmos o julgamento. Vamos ver como termina a citação da irmã White. No dia do juízo final, toda alma perdida compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. Vocês percebem? Olha que maravilhoso. A cruz será apresentada e sua real significação será vista por todo o espírito que foi cegado pela transgressão. Ante a visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Não por um pecado cometido por Adão, não por ele herdar a culpa da existência, não por nascer com natureza pecaminosa, não por ter se rebaixado do favor do Ser Eterno, não por ter nascido por uma culpa ou para pagar uma culpa, ou ser pecado por natureza, não, não, não. Diante da visão do Calvário e da sua vítima misteriosa, os pecadores achar-se-ão condenados no juízo final. Vocês percebem? E, finalmente, queridos amigos e irmãos, eu pergunto, vamos ao próximo slide. Vamos fazer a pergunta. A pergunta. O que significa tudo isso para nossa compreensão e experiência de salvação? Então, significa que todos os seres humanos nascem salvos? Vamos saber isso. Próximo slide. Não significa que todos os seres humanos tenham nascido salvos, mas certamente significa que não nascem condenados à ira de Deus. Significa que todo ser humano nasce em uma posição extraordinariamente favorável ante Deus por causa de Cristo, gozando da boa vontade do céu inteiro. Tão favorável é a nossa posição por meio de Cristo, que se não resistirmos, seremos atraídos pelo amor de Cristo, através de influências visíveis e invisíveis, que nos instam a abandonar os vãs prazeres deste mundo e chegar ao pé da cruz para receber a vida de Deus por meio da fé. Oh, amigo querido, o que mais significa? Significa que Deus, por meio de Cristo, tem dado a todo mundo a vida, o poder para resistir ao inimigo, a liberdade de ceder ao chamado de seu Espírito, o despertar da consciência, a fé e a poderosa atração, que se não for resistida, nos levará ao pé da cruz. Cristo é a buscar-te. Oh, que maravilhoso, meus queridos irmãos. Cristo é a buscar-te. E tem feito tudo para que, se afinal você se perder e perder a vida eterna, somente será porque você pisoteou o dom que já era teu da parte de Deus em Cristo Jesus. E eu termino com a citação gloriosa, extraordinária, do Caminho a Cristo, página 68. Escutem, amigos. Disse a escritora, iluminada, inspirada por Deus. Na página 68 do Caminho a Cristo, ela disse o seguinte, e com essa citação nós nos despedimos. Ela disse assim, a palavra inspirada de Deus em Ellen White. Ela disse o seguinte, no dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo numa atmosfera de graça, tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem esta atmosfera vivificante hão de viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus.
Deus te amou desde o início. Deus te deu a Cristo. Cristo tornou possível que você nascesse. Cristo tornou possível que você vença essas lutas que você tem contra o inimigo. Tornou possível que você ceda com liberdade ao chamado do Espírito Santo. Desperte sua consciência para que veja. E quando você conseguir ver, a fé será gerada. E quando você crer no nome de Cristo, então Cristo Jesus te dará a vida completa de Deus por meio do seu Espírito, que te dará o poder para ter uma vida de glória em glória, a mesma imagem do Filho de Deus. Cristo Jesus fez tudo, Ele saiu a buscar-te. E hoje te chama para que veja, que o veja. Então você estará pronto para ser julgado. Deus não te julga por como você nasceu. Não te julga por nenhum pecado herdado. Não te julga por suas circunstâncias atuais. Nem sequer pelos pecados que você cometeu na ignorância. Deus somente julga à vista de Cristo crucificado. Deus levantou a Cristo para que você seja atraído e creia no dom de Deus, para que você receba a vida eterna, de glória em glória, com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja.